Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Já encontrei o meu Senhor, já senti a sua paz, já feliz, seguro estou no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no abrigo do meu bom pastor. Se tua alma não sentir esta paz que vem da cruz, vem sentir o doce amor no abrigo do Senhor. Eu descanso e recebo o poder do seu amor. Com Jesus, o meu eterno Rei, eu descanso para sempre no poder do seu amor, no
Os verdadeiros pais providenciam determinadas coisas que seus filhos necessitam sem que eles pleiteiem isto, sem que eles peçam tais coisas. Ouvintes, assim também é Deus. Ele tem provido promessas para os seus filhos, promessas tais que estes filhos jamais o procurariam para requerer tais promessas. Mas, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo, ao coração do homem e da mulher, e lhe faz conhecedor, conhecedora de promessas gloriosas, pelas quais aquelas pessoas passam a viver. Como Abraão não estava pleiteando, pedindo a promessa de um filho de suas próprias entranhas, das entranhas de Sara. Deus veio a ele e o prometeu. Mas é certo que ele não traz suas promessas a quem vai colocá-las nos focinhos de porcos. Jesus disse: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ora, se Jesus recomendou assim, então quer dizer que Deus não faz isto. Determinadas promessas, determinados mistérios das Escrituras são reservados somente para filhos. Então, daí o caso de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Não ser revelado a todo mundo, a todas as pessoas, porque isso seria como uma joia muito cara no focinho de porco. Agora eu estou usando uma linguagem bíblica. Nós temos sempre o cuidado de não excedermos a linguagem bíblica. Mas está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que enquanto estes filhos estiverem aqui na terra, ela não poderá ser ferida definitivamente com a maldição que virá sobre ela. Os filhos de Deus é o mistério que detém o mistério da iniquidade. Mas Malaquias 4, 5 e 6 nos mostra claramente que Elias converteria os corações dos pais aos filhos. Este foi o ministério de João Batista. Mas esse ministério de converter o coração dos filhos a seus pais, este é outro profeta, embora o Espírito seja o mesmo. Mas é outro mensageiro. Seria para quando os corações dos filhos estivessem afastados dos corações dos pais. Para quando a fé apostólica, começando pelo batismo apostólico, estivesse praticamente apagada. É justamente para a era em que estamos vivendo que é prometido este Elias, que viria converter
os corações dos filhos, bem entendido, aos seus pais, isto é, restaurar a fé apostólica. Agora, ouvintes amados, é natural do mundo não aceitar o profeta de Deus, porque sempre o profeta de Deus mostra o pecado, mesmo estando a favor do pecador. Os homens pensam e admitem que aquele homem está contra as pessoas. Acabe entendeu que Elias estava contra ele. Mas se ele tivesse um pouquinho de tempo para dar a Deus e amolecer o seu coração, dar lugar ao Espírito de Deus, ele nunca diria que Elias era um perturbador de Israel. Jamais. Mas como ele estava com a sua consciência cauterizada pelos falsos profetas que falavam em nome do Senhor e diziam que Deus estava com ele, então ele teve Elias como um perturbador. Mas é bom, nesse instante, nós advertirmos aos nossos ouvintes que existe nas Escrituras Sagradas esta promessa gloriosa de Deus, um profeta verdadeiro para estes últimos dias que estamos vivendo, antes de que a terra passe pelo seu juízo temporário e venha então o juízo da maldição. Os nossos corações devem ser convertidos aos corações dos pais. Vocês vão guardando palavra por palavra, meditando no que vocês estão ouvindo. Muitas vezes os filhos não sentem necessidade de determinadas coisas, vitaminas, asseios, determinados tratamentos e educação, etc. Mas se os seus pais são pais conscientes, responsáveis, eles cuidam de seus filhos e lhe dão coisas que eles não pedem e que eles nem sabem que existe. Vacinam a criança, tratam da criança, prevendo para ela um futuro sadio. Quantas e quantas pessoas que hoje são doentes e que se tivessem sofrido um maior cuidado quando eram crianças, não sofreriam tais males e não teriam uma morte prematura. Nesse instante, eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu, saudosa memória, já está com o Senhor há muito tempo. Mas eu me lembro de acordar muitas vezes pela madrugada, minha mãe estar com a lamparina num barraquinho velho onde morávamos, vigiando, matando barbeiros com fogo da lamparina. Aquela parede velha, trincada, estava toda enfumaçada, porque minha mãe cuidava enquanto eu estava dormindo. Oh, que Deus abençoe sua alma na glória eterna. Quando eu fiz o exame de Machado Guerreiro para saber se tem chaga ou não, então deu negativo. E quando eu peguei aquele resultado negativo, eu agradeci a Deus pela minha mãe. Graças a Deus pela minha mãe, que matou barbeiro enquanto eu estava dormindo inconsciente. Graças a Deus por uma mãe que orava enquanto eu estava dormindo. Graças a Deus por uma mãe que me ensinava a Bíblia, mesmo contrária à minha vontade. E graças ao Senhor Deus, que nos enviou um profeta, mesmo quando não estava atrás desse profeta, quando estava no caminho da fama, do progresso religioso, de ganhar nome entre os homens. Deus cruzou o meu caminho com este profeta, mensagem do qual nós
pregamos com ousadia, com satisfação, mensagem da qual não nos envergonhamos, porque é o poder de Deus. Agora vamos lembrar de uma coisa profunda para vocês que sabem dar valor nestas coisas. Vamos lá no tempo de Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba, matou a Urias, mandou que ele ficasse na frente do povo, dos soldados, para assim morrer, porque uma mulher não podia ter 2 maridos vivos. E nem tampouco um marido podia ter uma mulher que tivesse outro marido vivo. Não podia diante de Deus naquele tempo. E não pode diante de Deus até hoje. E para todo sempre. Então Davi se viu na obrigação de se livrar do marido de Betseba, porque ela ia ter um filho dele, um filho de Davi. Mas o que aconteceu? Vejamos isto. Parece que tudo foi bem. Urias morreu. Davi tinha 500 mulheres, nenhuma delas podia ter 2 maridos vivos. Então ficou tudo bem. A mulher era viúva e Davi podia tomá-la para si. O sacerdote podia ir lá, comer com Davi, ter um banquete com Davi, e saía dali, batia nos seus ombros, cumprimentavam, dava-lhe parabéns pela grande vitória na guerra e tudo mais. O capitão, o coronel, o general faria o mesmo. Mas um caso é certo: o profeta não. O profeta não lhe daria tapinha nos ombros. De jeito nenhum. Vejam o que aconteceu. Isso está em 2 Samuel. Isso está escrito aí na Bíblia que está sendo mandada para ler. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. O profeta foi na casa de Davi, e se não fosse o profeta, Davi não teria se arrependido. Davi não teria rasgado as suas vestes. Davi não teria ido para a cinza em tempo de ser salvo do seu pecado passar e o gozo de sua salvação ser retornado ao seu coração, à sua alma. Ai de nós se não tivesse chegado este profeta. Ai de Zaqueu, se o profeta dos profetas não tivesse entrado na sua casa. Os sacerdotes tinham a condenação para ele. Quando não tem bajulação, tem condenação. Vejam o quadro: sacerdotes versus Zaqueu, Jesus versus Zaqueu. Vocês que conhecem a Bíblia, vejam o quadro: sacerdotes versus Maria Madalena, e vejo o quadro tremendo de Maria Madalena, a mulher pecadora, com Jesus, depois que nenhum dos sacerdotes pôde atirar-lhe uma pedra sequer. O que foi que Jesus disse para ela? E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja o quadro dos sacerdotes e do ladrão crucificado no lado direito. E veja o quadro deste ladrão com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta não foi outra senão: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ser crucificado ao lado de um profeta
é muito melhor do que banquetear ao lado de sacerdotes sérios. Ser crucificado, ser apedrejado ao lado de um profeta é muito melhor do que estar no banquete de Belsazar, misturando as taças, as coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas as escrituras estão na parede, ó mundo religioso. Deus cuida de seus filhos. Ele cuida, cumprindo a sua palavra no seu devido tempo. Ele prometeu um profeta, e ai de nós, se não fosse esse profeta. Através desse profeta que nós vimos o pecado religioso de dividir Deus em três pessoas distintas. Através desse profeta que Deus tem usado nesses últimos dias, dessa mensagem tremenda, é que nós vimos que não estávamos batizados. É necessário que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, seja invocado sobre você, se você de fato é um filho, porque o Filho recebe, leva o nome do Pai. Jesus trouxe o nome do Pai. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens, e por que você não quer manifestar o nome do Pai? Invocar esse nome que foi invocado pelos apóstolos no batismo, em Atos dos Apóstolos. Me mostre um batismo na Bíblia Sagrada, onde os apóstolos não tenham invocado o nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostre um batismo na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome. Isso são reservas para os filhos. Alimento, quando todo mundo estaria comendo na mesma panela, Deus está sempre ali na frente com alimento novo para os seus filhos. Mas é necessário que haja um profeta. Aquela irmã diz: ai de mim se não fosse essa mensagem. Eu estaria aí sem diferença nenhuma das mulheres do mundo. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. Tens tristeza por causa do pecado? Ele é a razão de toda tristeza, de toda angústia, de toda enfermidade. Receba a mensagem do profeta de Deus nesta hora, no seu coração. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passarão, tudo se fará novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As I was speaking to this people a few moments ago and thinking of this great, mammoth, beautiful city, yet laden with sin like all other cities. E como eu estava falando a estas pessoas há poucos momentos atrás, e pensar nesta grande, gigantesca, linda cidade, mesmo carregada de pecados como todas as outras cidades. I was thinking, as my son said, what is the use then, Daddy? Eu estava pensando, como disse meu filho, para que isto então, papai? I said, son, all over this city is scattered the church of the living God. Eu disse, filho, por toda esta cidade
a igreja do Deus vivo está espalhada. It's that group that we're holding up before God. É aquele grupo que estamos mantendo diante de Deus. It's that saints. São aqueles santos. As Paul must have looked up on Rome with its many thousands of population. Como Paulo deve ter olhado para Roma com sua população de muitos milhares. And as different places that he went, he would see the city turned over to idolatry, but there was jewels in that city that he had to labor for. E aos diferentes lugares onde ele ia, ele via a cidade voltada para a idolatria, porém havia joias naquela cidade pelas quais ele haveria de lutar. They're resting out or waiting for the general resurrection in the last day, which we believe is near at hand. Elas estão descansando, esperando no além pela ressurreição geral no último dia, a qual creio que está próxima à mão. We pray for every church in Phoenix. Every one of them, Father, we pray that you pour out your Spirit upon them all. Oramos por cada igreja em Phoenix, cada uma delas, Pai. Oramos para que tu derrames o teu Espírito sobre todas elas. May there be such lights of burning for the gospel till it dim the lights of these nightclubs and speakeasies. Que possa haver tal ardor de luzes pelo Evangelho até que ela ofusquem as luzes destas boates e botecos. Grant it, Lord. Conceda isso, Senhor. May the people's hearts become so thirsty for you during this time of visitation. And may you truly visit us, Lord. Que o coração das pessoas se torne tão sedento por ti durante este período de visita e que tu possas nos visitar verdadeiramente, Senhor. Boa noite com Jesus, irmãos, amém? Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor esta noite. Querido Deus e eterno Pai celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Ó Deus, ajude a cada irmão que está aqui, abençoa cada um e as suas famílias, e aqueles que não puderam vir, Senhor. O Senhor conhece, Pai, cada um. Nos dirige agora desde já, coloque-nos em espírito de te adorar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o hino Divino Companheiro, amém? Toda a igreja louvando ao Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me
ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos, amém? Vamos ouvir a irmã Ana Heloísa cantar o Senhor nessa noite? Irmã Ana Heloísa, louvar ao Senhor. Logo após o hino da irmã Ana Heloísa, a irmã Laiana pode se preparar. Logo após o hino, a irmã Laiana vai cantar um hino também ao Senhor. Naquele o Senhor, após naquele o Senhor, após naquele o Senhor, após naquele o Senhor. Amém, ó Deus. Deus continue abençoando a irmã Ana Heloísa. Vamos ouvir a irmã Laiana louvar o Senhor. E logo após o hino da irmã Laiana, irmã Esther Souza pode se preparar. Quiser vir aqui sentar aqui no banco da frente, que logo após o hino da irmã, você tem a sua oportunidade para cantar o seu hino. Oleiro, estou aqui, hoje eu vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pecados hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor, e para sempre em tua presença eu quero estar. Oleiro, estou aqui, hoje eu vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pecados hoje quero te entregar.
carregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaure em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaure em mim o quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Amém. Amém, ó Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Laiana. Vamos ouvir a irmã Esther Souza. Logo após o hino da irmã Esther Souza, a irmã Ednilce Gomes também tem a chance, a sua oportunidade de cantar o seu hino. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar.
Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém, ó Deus. Vamos ouvir a irmã Ednilce louvar o Senhor. Logo após o hino da irmã Ednilce, vamos orar em favor dos pedidos de oração. Irmã Amanda pede-se culto e ação de graças por bênçãos recebidas. Amém, Senhor. A irmã Wanda pede oração por seu filho Jonathan Coutinho Alves. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual
Amém, Senhor. Vamos se colocar de pé, irmãos, para a gente orarmos. Por favor, dos pedidos de oração. Soberano Deus e eterno Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem dado para cada um de nós, de aqui chegarmos, Senhor, na Tua casa mais uma vez. Pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha, ó Pai, de encontro às nossas necessidades, às nossas falhas, os nossos pecados, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nos perdoa, ó Pai, porque nós queremos mais e mais de Ti. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Vamos à leitura, 1 Coríntios 13. Nós paramos a mensagem Israel e a igreja. Nós paramos no parágrafo 35. E o profeta está citando, né, essa escritura de 1 Coríntios 13. Então nós vamos ler ela. Nós vamos continuar lendo a mensagem Israel e a igreja, a quarta parte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivessem caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa.
A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos inclinar nossa cabeça. Tem mais 2 pedidos de oração. Montonho pede oração a seu favor. Irmão Divaldo pede também oração a seu favor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor venha vivificá-la nesta noite em nosso coração. Como o Senhor nos abençoou pela manhã, o Senhor é o mesmo que está conosco nesta noite. Cremos que já fomos abençoados com os trabalhos que foram feitos, com o programa que foi ouvido, com os hinos, os louvores. Ó Deus, eu creio que foi de alma e de espírito. E agora, Pai, nós colocamos esses nomes diante do Senhor, do Montônio, do irmão Edivaldo, nas Tuas mãos. O Senhor conhece o que eles precisam, se é a saúde, o Senhor possa concedê-la a eles. Se é problema que o Senhor possa solucionar. O Senhor conhece, Deus, cada fio de cabelo do nosso corpo, e o Senhor conhece a nossa necessidade. Nós oramos e confiamos inteiramente no Senhor, que o Senhor vai entrar em cena ao favor de cada um nesta noite. Nós pedimos e te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, nós vamos ouvir o hino. Um dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo fui em busca de Jesus. Para te servir, fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser, eu quero ser o teu amigo. E hoje eu me sinto tão feliz que nem sei como explicar. Só sei que Ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo. Por isso não me canso
posso te dizer, fica comigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Amém. Deus continue abençoando. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então ele falou tudo, né? Se nós não fizermos, então não somos amigos de Deus, de Jesus. Continue orando pelo pastor Tiago, ele se encontra enfermo, chegou aqui agora. Que Deus dê saúde e graça para ele. Parágrafo 35 nós lemos, eu vou repetir. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, e nada me adiantaria. Ainda que desse todos os meus bens para alimentar os pobres, de nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse poder para mover montanhas e assim por diante, de nada me adiantaria. Onde houver profecias, falharão. Onde houver línguas, cessarão. E onde houver ciência, desaparecerá. Mas quando o amor é perfeito, quando o amor perfeito entra no coração humano, nem todos os demônios do inferno serão capazes de perturbá-lo. Isto mesmo, que o amor é Deus. Se a minha esposa me respeitasse porque tem medo de mim, eu teria medo de deixá-la? Eu não teria medo de deixá-la? Mas ela me ama. Ela tem confiança em mim. Porque ela sabe que eu amo. E ela me ama. Agora, quando eu saio, eu não preciso dizer: agora, senhora Brana, eu vou deixar algumas instruções aqui do que você deve fazer. Algumas regras. Você não deve olhar para nenhum outro homem. Você não deve fazer isso, ou ela apenas, isso acontece naturalmente. Eu a amo e ela me ama. Isto é tudo, eu apenas sigo em frente. Quando um casal sai e faz isso, sabe que tem casais que é assim, né?
Um ciúme extremo e aquela cobrança, né? Por onde você foi, por onde você andou, né? E eu vou sair, você tem que ficar em casa e essas coisas. Isso é falta de amor, falta de confiança. Às vezes não viu nada ainda dele ou dela, mas aquela desconfiança. Não deixa nem trabalhar. Já pensou? O irmão Daniel corta cabelo, a irmã tem que ficar lá com binóculos. Porque às vezes a mãe leva uma criança para cortar cabelo. Eu estou falando do que eu sei. Olha, como um barbeiro não vai cortar o cabelo de uma criança, a mãe tem que estar segurando ali. E aquela mulher que estava ao redor lá de você? Estava cortando o cabelo da criança. Uma desconfiança, né? Isso é falta de amor, falta de confiança. Agora veja. E é assim que é viver para Cristo. Aleluia. Você simplesmente o ama com todo o seu coração, alma, mente e segue em frente? Isso é tudo. Não há nenhum mal que possa vir. Isto mesmo, porque aqui dentro todas as coisas, você está morto. Você está morto e a sua vida está escondida em Deus, por meio de Cristo, selada pelo Espírito Santo. Como o diabo vai pegar? Não vai, porque você está selado. E quando esse selo é colocado, o que disse o apóstolo Paulo lá? Vai até o dia da vossa redenção. Tome um vagão e comece a colocar uma carga e colocam na plataforma. Muitos de vocês aqui, eu conheço alguns de vocês que carregam vagões, eles olham ao redor e lhe pedem para colocar um tanto aqui, um tanto ali, mas antes do vagão possa ser selado, o inspetor tem que vir. Ele olha e vê que tudo está dentro, bem apertado, tudo está pronto para ir ao seu destino. Bem, se houver algo solto e com perigo de quebrar, ele dirá: tire-o e ajuste novamente, até que possa. E quando estiver bem apertado, ajustado e arrumado, então ele baterá as portas e o selará, e ninguém poderá violar este selo, até que ele vá para o seu destino. Não é assim? Ninguém pode romper depois que é selado. Por isso que aos Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Tem alguma coisa solta, balançando? Deus tirará de você e consertará antes que você seja selado no reino. Então, ainda que Deus queira selar, mas se as nossas vidas ainda tiver um pouquinho frouxa, né? Vai ter que ser ajustado para que ele possa colocar o seu selo de aprovação até o dia da vossa redenção. Agora, tome um homem aqui, tome uma mulher, sem o batismo do Espírito Santo, a única razão pela qual você não tem é porque você não crê. Ah, mas eu creio, mas você crê com a mente natural ainda. Mas eu creio. Isso mesmo, a fé nós temos visto. Isso esta semana. Provavelmente que Abraão creu em Deus e pela fé, isso mesmo. Agora, essa é uma boa doutrina batista, crer em Deus. Irmão Tom, você sabe, eu acho que você saiu, é uma igreja batista, onde diziam, creiam em Deus, e então eu criei. É uma boa igreja para se estar fora dela. Perdoe-me, eu não tive intenção de ofender. Agora, só um momento,
eu não tenho nada contra os batistas, eles têm muitas coisas boas. Mas olha, irmão, eu os ouvi no rádio outro dia, um colega, bom ministro batista, tentando contornar Atos 19. E ele disse: Apolo não conhecia Jesus. Então esta é a razão pela qual eles tiveram que ser rebatizados novamente. E ele disse: não, a Bíblia diz diferente. Apolo conhecia Jesus, ele estava provando pela palavra de Deus que Jesus era o Cristo, amém. E ele diz: recebeste o Espírito Santo desde que creste? Isto mesmo. Deus deu a Abraão a promessa, e ele creu na promessa, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas ele lhe deu o sinal da circuncisão, como um selo da promessa, aleluia. Você crê em Deus? Pela fé que você é salvo. E o aceita, e sempre que você faz isso, Deus lhe dá o Espírito Santo como o selo da promessa, que Ele prometeu. O Espírito Santo é um dom de Deus, isso mesmo, que circuncida o coração, corta o excesso de carne e faz de você uma nova criatura em Cristo, em Cristo Jesus, amém. Tudo bem, e isso não é nada que você tenha feito a si mesmo, é um dom de Deus. E quando você crê corretamente, Deus lhe dá isso. E pela fé, você, agora, fé não é isso. Assim como eu tenho 25 centavos, assim que eu tenho 25 centavos e um pão custa 25 centavos, esses 25 centavos, o irmão Brana deixa cair uma moeda. Eu vou pegá-la daqui a pouco. Esses 25 centavos não é um pão, mas compra um pão. E o que compra é um pão. Creio ser meio centavo que trouxe da África, deve ser, por isso que caiu. O irmão Brana e a audiência ri. Tudo bem, os 25 centavos não é um pão, mas compra um pão. Fé é o que você tem em Deus. E isso em reconhecimento. Deus, por sua fé, lhe concede o Espírito Santo, que circuncida o coração e os ouvidos, não é assim? Te faz uma nova criatura. Um coração circuncidados, um ouvido circuncidados, e por que não dizer um olho circuncidados, né? Que são os 5 sentidos que nós temos para fazer contato com este lar terrestre, e esses 3 vagões são os mais perigosos, né? A audição, né? E visão. Você viu, você ouviu, é difícil para guardar, né? Foi aí que Satanás trabalhou bem na audição de Eva. Ele chegou para ela e disse o quê? Não, o mesmo não de Deus ele usou, só que ele acrescentou um pouquinho mais. Deus disse que morreria, ele disse, não, certamente abrirá os olhos. Vê? Despertou a audição dela. Agora, Deus se preparando para libertar, descobrimos que Moisés estava levando o seu próprio filho ali para libertar os filhos de Israel, sem circuncidá-lo. Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e jogou diante dele e disse, tu és um marido sanguinário para mim. Sabem? Já estudaram isso com bastante atenção? Moisés era temperamental. Vocês sabem o que no final o manteve fora da terra prometida?
seu temperamento, e Deus o mandou para lá, e lhe deu uma pequena esposa de temperamento explosivo, disse ela ou ele, pequena esposa de temperamento explosivo também. Aposto que eles tiveram alguns problemas naquele deserto. Não acham? Deus sabe como te domar. Se Deus chamou, não importa essa natureza, esse temperamento, Deus sabe como domar. Deus sabe como fazer as coisas. E então, Ele colocou ali fora no deserto com uma pequena mulher e mostrou. Ela cortou aquele prepúcio e jogou diante dele e disse: você é um marido sanguinário. Que coisa! Ele soube como endireitá-lo e tirar aquele temperamento dele, certo? Então eles desceram e ele fez sinais, maravilhas, milagres. E observem, que coisa, eu senti algo me atingir. Veja como Janes e Jambres, aqueles dois astrólogos, estavam lá e realizaram o mesmo tipo de milagres que Moisés e Arão fizeram, exatamente igual a eles. Personificação. Irmãos, o mundo está cheio disto hoje. Cheio disto hoje em dia. A igreja está cheia disto. Comparações carnais. E há uma coisa agora, para encurtar isto. Observe, um grande professor da Bíblia, outro dia no rádio disse que a cura divina era do diabo. Que o diabo fez cura divina? Quero que você me mostre a escritura onde o diabo já fez cura divina. Onde foi alguma vez prometido por ele? Deus disse, eu sou o Senhor, Salmo 103. Eu sou o Senhor que curo todas as tuas enfermidades. Não tem cura a não ser que veio de Deus. E Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. Está dividido contra. Ele não pode fazer isto. Ele não pode expulsar a si mesmo. Então toda a cura, não importa de onde venha, vem somente de Deus. E a cura está em você, diz o profeta. A cura vem de Deus, mas a cura está em você, é a tua fé, você crê. E observe, esse mágico, eles podiam trazer os piolhos, mas não podia tirá-los. Eles não podiam curar, eles podiam realizar milagres, mas não podiam realizar cura. A cura está em Deus somente. E quando eles pediram sarna, os egípcios também tiveram sarnas. E eles disseram, este é o dedo de Deus. Aleluia. Eu penso naquele dedo de Deus. Se Deus pudesse abrir um olho cego com os seus dedos, este é o dedo de Deus. Pudesse fazer toda essa coisa. Veja, o que ele fez com os seus dedos, ele curou os doentes, ressuscitou os mortos. Todas essas coisas ele fez com o seu dedo. Mas quando ele foi atrás de uma ovelha perdida, nunca usou o seu dedo. Ele colocou em seu ombro e trouxe para dentro, aleluia, que segurança, uma ovelha perdida em seu ombro, não em seu dedo. Ele não usou, ele usou o seu ombro para embalar as ovelhas. Observe então, Deus, depois de colocar Moisés em ordem e deixá-lo pronto, enviou-os e os sinais. Então, o último sinal, nós vimos ontem à noite, foi
Pronto. Vimos ontem à noite e foi o quê? A morte. E descobrimos, essa é a morte espiritual na igreja. A última praga, a igreja secando, sendo sufocada, isto mesmo. Estamos vivendo em um tempo horrível, como a igreja. Os antigos que costumavam realmente ter a vitória, então sendo derrotados. Tempos de morte, tirando o sangue da frente da porta. Quando lhe vir o sangue, passarei por cima de vós. Ali era um sinal que Deus disse a Moisés para que os filhos de Israel colocassem nos seus umbrais da porta, que vendo o anjo da morte, vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Então, todas as épocas, Deus trabalhou com sinais. A circuncisão era um sinal. Tinha que ser circuncidados. E hoje, para nós, o que é um sinal? É o Espírito Santo em nós. Se não temos Ele em nós, nós estamos sujeitos. Como que ele vendo não tem um sinal, ele vai se encostar, não vai? Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Então, o sinal para nós hoje é o Espírito Santo na nossa vida. Como eu saber se eu tenho? Profeta, você tem que sentir o Espírito Santo como você sente a sua roupa em seu corpo. Mais adiante, eles chegaram à rocha ferida. Observe, quando eles chegaram à rocha, eles tinham necessidade. Agora, Moisés feriu a rocha com uma vara. Foi onde paramos ontem à noite. Feriu a rocha com a vara. E a vara era a vara de julgamento de Deus. E ele feriu a rocha, e havia uma fenda do lado esquerdo da rocha. Quando os filhos de Israel ficaram com fome, eles foram lá, em uma colmeia, uma abelha entrou lá e fez uma colmeia, e eles tiraram mel da rocha. Tudo o que eles precisavam estava na rocha. A rocha seguia a igreja, e a rocha era Cristo Jesus. E quando eles estavam com sede, eles bebiam da rocha. Quando eles estavam com fome, eles comiam da rocha. Onde quer que eles fossem, a rocha os seguia. E a rocha ainda está seguindo a igreja. Cristo é a rocha que estava no deserto. Observe agora, então, essa mesma rocha, Cristo, a rocha. Estamos firmados na rocha. Não é de se admirar que quando eles entrou em Jerusalém, eles disseram: faça eles se calarem, faça eles se calarem. E ele disse: se eles se calarem, as rochas, pedras logo clamarão. Porque foi aquilo, aquela principal pedra angular veio rolando entre as pedras. Algo tinha que acontecer, rochas clamando. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensava: meu Deus, como esse povo era rebelde, tinha profeta, via os sinais. Lá na frente eles murmuraram. E depois a gente vai lendo a mensagem, e o profeta diz que ali saíram uma multidão mista junto com eles. E lá na frente causou problema. Eles começaram a murmurar contra Moisés, contra o servo do Senhor. E Deus não agradou. Se é uma coisa que Deus não agrada, é de murmuração, de insatisfação. Deus cumpriu sua palavra. O profeta diz, Mombrana diz que Deus prometeu ali 40 anos. E o maná caía e ele somente ia colher. Israel se rebelou, mas Deus cumpriu. Cumpriu com a sua palavra. E quando a mulher que tinha um fluxo de sangue por tantos anos, ela falou à rocha. E a rocha trouxe cura.
Quando Lázaro estava morto, Maria falou à rocha, e ela trouxe a ressurreição. Quando eles estavam sobre os mares tempestuosos, e o pequeno e velho barco balançava como uma rolha de garrafa no meio do mar, uma mulher me disse há não muito tempo, ela disse, irmão Brana, ela disse, Jesus não era nada mais do que um homem comum. Diz, ele era um profeta, mas você tenta fazê-lo Deus. Você tenta fazê-lo Deus. E eu disse, ele era Deus. Ou ele era Deus, ou um enganador. E ela disse, ele era um bom homem. Ele era um filósofo, mas ele não podia ser Deus. Ele não era divino. Eu disse, ele era divino. Ele tinha que ser divino. Se ele fosse um homem, ele teria nascido de um parto sexual, mas ele nasceu de um parto virginal. Então, ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos salvos pelo sangue de Deus. E ela disse, eu vou provar para você, ele não era nada mais do que Deus, não mais do que um profeta, ele não era divino. E eu disse, se você puder provar pela Bíblia, ela disse, eu farei isto. E eu disse, vamos ouvir a sua escritura? E ela disse, em São João capítulo 11, quando Jesus foi naquele dia ao túmulo de Lázaro, eu disse, eu me lembro. Disse, ele chorou. E a Bíblia diz que ele chorou. E eu disse, isso é verdade. Eu disse, o que isso tem a ver? Ela disse, isso prova que ele não era divino, porque ele não podia chorar e ser divino. E eu disse, ouça, mulher, ele era o Deus, homem. E eu disse, quando ele foi lá, chorando, enquanto ele estava chorando, ele era um homem. Mas eu te digo, quando ele se endireitou e disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ele falou com um homem que estava morto há 4 dias, seu corpo estava podre, os vermes da pele estavam se rastejando para dentro e para fora, a corrupção conheceu o seu mestre. E um homem que estava morto há 4 dias se levantou e viveu novamente. Isso foi mais do que um homem falando, isto foi Deus, sim, Senhor, que só Deus poderia citar. Era Deus ali, quando diz, Lázaro sai para fora. E ele era um homem, quando estava lá, em cima em uma montanha, naquela noite, e desceu olhando ao redor de uma árvore para encontrar algo para comer, uma figueira, tentando. Ele estava com fome quando ele era um homem. Quando ele estava olhando para aquela árvore, ele era um homem. Mas quando ele pegou 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000, isso foi mais do que Deus, mais do que um homem. Isso foi Deus naquele homem, sim, Senhor. Simplesmente ele era casa de Deus, né? E sempre dizendo, eu não faço nada, é o Pai que está em mim. Verdadeiramente ele era um homem. Quando ele estava deitado naquele barco, e a rolha, e era como uma rolha de garrafa, e disse, eu vou empurrá-lo lá de um lado para o outro, e fazê-lo saltar para cima e para baixo. 10.000 demônios no mar juraram que o afogariam naquela noite. Que legião de demônios! Ele era um homem tão cansado que não conseguia se mover, mas quando ele colocou o pé na proa daquele barco e disse, paz, quietai-vos,
e os ventos e as ondas obedeceram. Isto foi mais do que o homem, isso foi Deus, sim, Senhor. Pode vir os vendas, vai, se Ele estiver conosco, um levantar de mão foi o suficiente para a tempestade acalmar e o barquinho ficar ali só no manejo das águas. Quando Ele morreu no Calvário, lhe gritou por misericórdia como um homem. Ele era um homem quando Ele morreu, mas quando Ele ressuscitou na manhã de Páscoa, Ele provou que era Deus. Isto mesmo, ressuscitou dos mortos. Não deve se admirar que um poeta tenha dito: vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado Ele carregou meus pecados para longe, ressuscitado Ele me justifica livremente para sempre. Algum dia Ele virá, ó dia glorioso. Nós estamos aguardando esse dia. Já pensou se Ele tivesse falado qual dia, né? Eu venho tal era, tal ano, tal mês. Ó Deus, homem, Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele dizia que ele era um mágico, era um adivinho, é um diabo, é um Beuzebu e tudo mais. Mas ele era Deus, o Emanuel, habitando entre nós, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós temos isto em uma pergunta para amanhã, pela manhã. De qualquer forma, nós vamos pegar isso e terminar amanhã, tudo bem. Nós vamos já encerrando aqui. Chegando àquela rocha ferida, quando ele tinha necessidade de alguma coisa, eles iam até a rocha. Ora, depois de tudo isto e das bênçãos e coisas mais, eles ainda murmuraram. E eles chegaram ao lugar chamado Cádiz Barneia. Agora nós queremos estudar isso só por um momento. Cádiz Barneia era o trono do julgamento do mundo naqueles dias. Isto é encontrado no capítulo 13 de Números. Marque as escrituras, se você quiser. Agora, ali estava o trono de julgamento. Leiam os capítulos anteriores. Em seu estudo, nós apenas temos que chegar nos pontos mais importantes agora, em 3 ou 4 dias de reavivamento como este. Não dá para estudar versículo por versículo, mas era um trono de julgamento. Havia um grande poço lá, tinha muitos pequenos poços saindo dele. Os fluentes ou nascente dessa grande fonte, Cádiz Barneia, tipo perfeito da igreja. A igreja é o trono de julgamento. O julgamento começa na casa de Deus. Ali Israel se reuniu ao redor em Cádiz. E agora Moisés disse aqui, versículo capítulo 13, no verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Agora Deus ordenou que eles enviassem 12 homens, um de cada tribo, enviando-os para a terra de Canaã, para espiar a terra, para ver se a terra era boa, se a terra era boa, para ver se era um bom lugar ou não. Os espiões saíram de cada tribo
um de Dan, um de Azer, e de todas as tribos, até ajuntar as 12 homens, tipo perfeito da igreja hoje. Em relação às nossas jornadas, estamos em uma jornada até que eu creio que a igreja hoje está em Cádiz Barneia. Julgamento. Agora, Deus me ajude, espero que Deus me ajude a fazer isto, penetrar bem e profundamente. Aonde, irmão Bruno? Deve ser em meu e o seu coração, enviando exploradores. Lembre-se, eles chegaram até ali, porque Deus o havia prometido. E ao longo de todo o trajeto, eles tiveram sinais, maravilhas, milagres. E agora? Eles estavam bem na fronteira. Eu creio que estamos na fronteira esta noite. Eu estava pensando sobre todas as minhas reuniões e coisas, como eu tive que cancelá-las. Eu realmente creio, antes que a igreja possa ter o arrebatamento, ela tem que ter fé de arrebatamento. Não estamos tendo nem fé para a cura divina, muito menos fé de arrebatamento. Vai muito mais além, né? A fé de arrebatamento. Eu vou no arrebatamento, não consigo nem chegar na igreja, não consigo nem tomar as 12 ceias do ano, podendo vir. Como é que fica? É muito importante o culto, irmão, para nós. Como foi falado de manhã, a importância de um culto, sim, do companheirismo, do você vir consagrar sua vida com Deus, pedir misericórdia, agradecer a Deus. Como se nós não der um passo, Deus vai ficar olhando. Mas se der um passo, Deus vai dar um bom passo. Deus vai estender a tua mão. Vamos encerrar aqui nesse parágrafo 73. Temos que ter uma fé que mudará e vivificará este corpo e será levado embora. Eu creio que há uma igreja em sua jornada esta noite, um poder do Deus vivo, que os homens falharão, a palavra aqui e ali, ela brilhará como um relâmpago, e uma igreja está surgindo, não algo psicológico, não algumas dessas mentiras, fingimentos, mas uma igreja real, verdadeira, genuína, ungida do Espírito Santo, chamada para fora. Amém. Graças a Deus. Vamos parar aqui no parágrafo 73, continuar no 74, se Deus permitir, no próximo domingo. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar a Deus, que Ele continue abençoando a cada um de nós. Amado Deus, poderoso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, uma manhã abençoada, a tarde abençoada, uma noite abençoada. E agora, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado para cada um de nós, por sermos filhos e filhas de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a ajustar em nós aquilo que nos falta, para que o teu selo de aprovação do Espírito Santo possa ser colocado em nossas vidas, para que nós possamos continuar, não só até o próximo culto, a próxima ceia, o próximo ano, mas até o dia da vossa redenção. Ajuda cada lar, cada família, cada irmão presente, aqueles que não puderem estar. Deus, dê graça a cada um, Senhor. Nós oramos pelo pastor Farias. Ó Deus, conceda a bênção, a cura, a libertação deste mal, Deus, que está atormentando o teu servo, ó Pai. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos dá um retorno abençoado para casa, guarda-nos
e uma noite abençoada, uma manhã no dia a dia, na luta, ó Deus, livra do mal, do empecilho, porque a tua palavra diz: cada dia traz consigo seus males, mas que os teus anjos sejam acampados ao nosso redor, para livrar de todo mal, de todo aquilo que é danificar o nosso corpo, a nossa fé. Nós oramos, ó Deus, continue nos ajudando, que possamos ser mais unidos e ter essa harmonia perfeita na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.